Aqui, então, nós temos outro exemplo de hipérbole. Então, y menos 2 ao quadrado sobre 36 menos x ao quadrado sobre 64 igual a 1. Olhando para a equação reduzida, a gente já enxerga aqui que a é igual a 6, o b é igual a 8, né? Lembrando sempre que no caso da hipérbole, o a ao quadrado é o que fica embaixo do termo que está positivo, nesse caso do y, e o b é o outro, independente de qual deles é o maior, né? Essa é a diferença da elipse. Também, olhando para a equação reduzida, a gente encontra aqui o y centro e o x centro, que nesse caso é igual a zero, né? Então, a fórmula é y menos y centro ao quadrado, portanto, o y centro é 2. E aqui nós temos x menos x centro ao quadrado, como o x centro não está aparecendo, é porque ele é igual a zero. De posse do a e do b, eu consigo calcular o c, que é a minha semidistância focal, com o teorema de Pitágoras. Então, a primeira coisa para desenhar, eu vou sempre posicionar o centro da hipérbole, nesse caso, coordenadas 0 e 2. Então, tá aqui o centro posicionado e eu vou desenhar linhas que vão me guiar para o restante do desenho, que eu desenhei ela em branco, né? E a outra linha seria o próprio eixo Y, que nesse caso tá o x centro é 0. Então, a partir do centro, a gente posiciona a distância A, né, que é o semi-eixo real, nesse caso, com um comprimento de 6, então partindo de y igual a 2, a gente chega em y igual a 8, também 6 unidades para baixo, partindo de y igual a 2, chegamos a y igual a menos 4, também a partir do centro, a distância B para a direita e a distância C para a esquerda. Como a gente já tem a semidistância focal, já posicionei. Então, a partir do centro, 10 unidades para cima e 10 unidades para baixo. Lembrando que os focos eles vão ficar paralelos ao eixo Y, né? E nesse caso específico, em cima do eixo Y, porque o A está embaixo do Y, né? Do Y ao quadrado. Então, sempre aquele que tiver aqui o sinal positivo indica a direção em que os focos vão estar dispostos. Agora, para dar continuidade, a gente vai desenhar um retângulo auxiliar para poder desenhar as assíntotas e poder esboçar a hipérbole. E agora, partindo do centro da hipérbole em direção aos vértices desse retângulo auxiliar, eu vou desenhar as assíntotas. Eu já consigo esboçar a hipérbole. Agora, para encontrar a equação dessas assíntotas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a própria equação da hipérbole, onde tem 1, a gente vai igualar a 0, né? Porque se eu colocar 0 aqui, isso aqui já pode passar para o outro lado. Passo 36 multiplicando. Passo também esse quadrado como raiz, então eu vou ter mais ou menos raiz de 36 sobre 64 x ao quadrado. Ou seja, y menos 2 igual a mais ou menos 6 oitavos de x. Com isso, eu já consigo obter duas equações. Eu tenho y igual a 3 quartos de x mais 2 e y igual a menos 3 quartos de x mais 2, né? Porque eu peguei esse menos 2 e passei para o outro lado. Observando, então, agora as assíntotas aqui, né? Eu tenho que ambas têm intercepto y no mais 2. De fato, as duas se cruzam e cruzam o eixo y no y igual a 2. Além disso, uma é crescente, portanto, a que é crescente é a que tem coeficiente angular positivo, e a outra é decrescente, que é a que tem coeficiente angular negativo.